Oi gente, bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Davi dos 3 palavrinhas. Espero que vocês gostem. Para isso eu vou utilizar o molde toy da Esther Paixão M, tá? Essa cor aí, pele negra, que eu tô utilizando, já tem vídeo aqui no canal ensinando, tá bom? Vamos utilizar então 25 gramas de massa, pele negra e meia bolinha de 30 milímetros. Aí eu passei água, tá, gente, no lugar da cola. Se vocês preferirem, passem cola em toda a bola, depois corta no meio, enfim, faz aqueles processos que vocês já estão acostumados aí. E aí a gente dá o acabamento, eu jogo a massa para trás. Eu não me preocupo muito em cobrir a bola lá atrás, porque eu já tenho o cabelinho que vai aí, tá bom? Fiz a marcação dos olhos, sempre olhando a referência, tá, gente? E aí eu venho alisando essa marcação. Vou fazer o nariz não tem medida, tá? É bem pouquinho mesmo. E aí eu coloquei a gotinha pra cima, tá bom? Passei água, tá? Antes de colocar. E aí eu alisei um pouquinho, tá? Tô utilizando esse marcador laranja de olhos pra fazer essa marcação, tá? Esse é da Blue Star. E uma marcação de laranja também no formato da boca. Observe bem os formatos, tá? O corpinho são 15 gramas de massa. Eu tô utilizando aí o molde, mas vocês podem fazer à mão. Ficou com um pequeno defeito ali, mas não tem problema. A gente acerta na hora de colocar o sapatinho, enfim, a gente acerta, tá? Eu vou girando a perninha pra fazer a perninha ficar um pouco mais comprida, tá bom? Ela fica menos achatada. E vou apertando o pezinho para que ele fique mais pra frente, ó, como ele fica. Porque na hora que eu for encaixar a botinha, vai ficar mais bonitinho, ó. E é assim, eu vou acertando e deixo ele em pé. Coloco o arame ou o palito, o que você preferir para ser o pescocinho, e já vou puxando um pescocinho, tá? É necessário puxar um pescocinho, gente, porque a cola não é no palito ou no arame, a cola é massa com massa. Então, se a gente puxa, fica mais fácil colar depois. Deixa secar bem, tá bom? Aí vocês podem ver que eu já dei uma primeira camada de branco aí. Eu pintei essa parte e vou fazer a segunda camada de branco, tá? Nos olhinhos. Pra boca, eu vou misturar vermelho com um pouquinho de preto. Não tem medida, tá, gente? Isso vai ser para todos os personagens, tá? Tem mais 2 personagens aí pela frente. O processo é o mesmo. E aí eu tenho essa cor, tá? E eu venho pintando aí o espaço da boca. Lembrando que a cabeça já está seca, óbvio, mas nunca é demais reforçar, tá? Sempre respeitando o tempo de secagem da peça. Já contornei a boca com caneta de marca CD, vou contornar mais uma vez. Lembrando que quando a gente utiliza essa caneta, a gente tem que limpar a ponta no papel, pra gente manter a caneta sempre funcionando, tá? Ó, que nem eu tô fazendo agora, pra mostrar pra vocês. Porque a nossa massa é a base de cola e a ponta é úmida, então se você não faz esse processo, você perde a sua caneta. Então aí, sobrancelha já foi feita. O contorno também da boca e agora é a língua, que é uma gotinha vermelha, tá? Aí eu vou utilizar, o corpinho já tá seco, e aí eu vou fazer o short. Olhei mais ou menos o tamanho, vou abrir bem fina a massa, tá, gente? Fina. Aí eu vou colocar por cima do corpinho, na altura que eu necessito aí pra fazer o shortinho. E vou jogar a emenda na lateral, tá? Utilizo água, tô passando água aí no bonequinho e venho rasgando a massa, ó. Porque a emenda fica mais bonitinha, fica muito mais fácil de fazer quando a gente rasga a massa. Ficou assim, parecendo uma sainha. E aí eu faço um corte com a esteca ou com a faquinha, tá? Jogando tudo pro meio da perninha. E dando o acabamento, tá? Depois que a gente faz o corte, ó como fica.
E aí eu vou jogando a barra, a parte de cima do short pro corpinho, pra ficar bem fininho, pra vir com a camiseta pra cima e não ficar aquele degrau, sabe? E aí nós vamos pra camiseta agora. Não tem medida, então não entra na neura. Vou medir mais ou menos ali, tá vendo, ó? Um pedacinho de massa e vou abrir fininho. Não é transparente, tá, gente? É fino. Venho de novo com o personagem, coloco em cima e vejo se tá na altura que eu preciso, tá? Com o marcador de boca, eu tô fazendo aí um espacinho que seria onde eu vou encaixar o pescoço. Essa parte eu vou encaixar no pescoço, seria a gola, tá? A água, tô passando água no personagem, mas eu posso passar água também direto na camiseta, não tem problema. E venho fazendo o encaixe, tá vendo? Vou cortar um excesso, tá? Porque eu vi que ia ficar muito grande, e aí a base fica mais retinha, tá? Aí eu vou fazer o encaixe. Vou acertando direitinho, tá? Pra ficar assim, uma altura legal, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, tá, gente? E vou jogar a emenda pra lateral, porque aí depois eu cubro com o bracinho, tá? Nesse caso eu vou usar a tesoura. Usei a tesoura pra cortar e vou fazer a emenda com poliflor. Quando a gente usa poliflor, gente, na emenda, a gente não pode utilizar água, tá? Que fica uma meleca. Então, ou você faz só com água ou você faz só com poliflor. Então, por exemplo, nessa parte que eu utilizei poliflor, eu não posso jogar água por cima, né? Com o lápis, tá? Eu vou fazer aí o risco da parte preta do olho do personagem, pra só então pintar. Eu prefiro fazer assim porque se erra fica mais fácil consertar, né, gente? Só pintar mesmo quando tem certeza. E aí eu fiz a pintura, tá? Tinta PVA preta. Corpinho seco, camiseta seca, short seco, a gente vai pros detalhes, tá bom? Tinta branca, lembrando que eu só utilizo tinta PVA, não utilizo tinta de tecido porque descasca, desbota, guache, então nem se fala. E aí a gente vai pintar a meia do nosso personagem, tá? Não tem necessidade de fazer essa parte de massa branca, gente. Quanto mais a gente conseguir facilitar a nossa vida, melhor. Então, eu sempre quando é meinha assim eu pinto, tá bom? Porque é um detalhe que vai aparecer depois no sapato. Então, antes de colocar o sapato, a gente vai colocar a meinha, porque a meinha do personagem aparece, tá bom? Pintei. Vou pintar da outra perninha. Dá 2 demãos se for necessário. Vai ficar bem branquinha, tá? Ficou assim. O sapato, massa fina, não tem medida, então sem neura. Cortei aí ao meio, que eu já fiz mais ou menos para os dois. Vou tirar essa ponta, vou deixar quadradinho, que fica mais fácil depois na hora de eu fazer a junção atrás, caso eu queira cortar com tesoura. Sobreponho, tá? Nesse caso eu não passei água não, tá, gente? Vou fazer a união atrás, ó. Aí eu venho com água só na parte que eu vou unir. Eu não passei água no pezinho, não. E venho rasgando. E a mesma coisa do outro lado, tá? O que sobra,
vai para a base do pé e a gente vem com uma tesoura e corta. Nesse caso eu não vou me preocupar em alisar tanto, porque vai uma solinha aí, tá bom? Sempre que você for fazer sapato em personagem, essa forma é o jeito que eu acho assim mais fácil de fazer, tá? Aí eu tô fazendo as marcações, porque eu vou colocar a língua do sapato aí, então eu quero delimitar para facilitar a minha vida, tá? Então, tudo quanto é marcação, você pode fazer nesse momento. Acerta direitinho para ficar retinho. Fiz os dois. Vê a diferença de cor, gente, quando a massa escurece. A massa é a mesma, tá? E aí, eu vou pegar 2 gotinhas para fazer a língua do sapato. Porque o sapato dele não é reto, tá? Aí, com essa ferramenta, eu vou dar uma achatada. E aí, eu venho com água. Eu utilizo água por conta do acabamento, tá, gente? Eu falo isso 1 bilhão de vezes no vídeo. Mas se a massa tá mole, gente, massa com massa, você consegue colar com somente detalhes, só com água, estando os dois moles, sabe? E mesmo que um deles não esteja mole, você também consegue, desde que você passe água até a massa ficar esbranquiçada, que aí é sinal que a gente fala, né, que a cola subiu. E aí você consegue colar uma peça na outra aí sem problemas, tá? O detalhe é muito pequenininho, então a cola, passar cola nesse momento mais atrapalharia do que ajudaria a gente. Sempre dando acabamento, é paciência, gente, tem que ter paciência, viu? Não adianta fazer correndo, sabe? Tem que esperar a etapa de secagem do personagem. Você pode ver aqui, pra eu conseguir mexer do jeito que eu tô mexendo aí, pra colocar, apertar, virar, a parte de cima tem que estar seca, senão eu acabo com o trabalho, é fazendo um e desfazendo o outro, tá? Isso aí é onde eu vou colocar o cadarço depois. Colocar não, vou pintar, né? A solinha que eu falei pra vocês não tem medida também, só tem que se preocupar em fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Acertar direitinho. E depois colocar em pé no isopor para que ele fique retinho, tá? Porque senão você vai ter um boneco que fica meio que tombando assim. Então você vai colocar e vai deixar ele em pezinho assim, até secar, tá bom? Senão ele vai ficar tombando, porque uma solinha fica mais grossa que a outra. E assim ele vai ficar até secar, olha como ficou bonitinho. Os bracinhos eu tirei do molde, né, gente? Esse bracinho é simples, então não tem por que mostrar tirando do molde. A gente tira todas as marcações do molde. O molde não entrega a peça pronta. Esse corpinho é um corpinho muito simples de fazer. A mãozinha você pode substituir por uma mãozinha que você preferir. Eu tô utilizando essa caneta branca. Depois eu venho com pincel, tá, gente? De tinta branca que eu achei que ficou melhor. Mas essa caneta também ajuda bastante, viu? Ó, vou fazendo só os contornos dos detalhes da camiseta do personagem, tá? E aí eu vou pintando. Depois você pega essa caneta, passa no papel branco, que você vai querer utilizar várias vezes, né? Lembrando que a nossa massa é a base de cola, o pincel é úmido, e se você fica passando como eu tô passando aí, depois não passa no papel, essa cola vai secar na sua caneta e nunca mais você vai conseguir utilizar essa caneta. A gente sabe que material não é barato, né, gente? Então, se a gente cuidar com carinho, acaba que dura bastante, né?
Se você for fazer isso com caneta, nessa caneta que eu tô utilizando, gente, vocês têm que deixar secar. Depois você vem e passa de novo, igual tinta, tá? Não vai fazer igual eu fiz, que eu passei duas demãos seguidas, não. O bracinho tá úmido, tá? Eu tô colando no corpinho seco, mas o bracinho tá úmido. Colei com cola, tá, gente? Cola mesmo. Cola PVA extra. Cabecinha, 30 gramas de massa preta, abri um buraco no centro, passei água. Isso vai ser a base para todos os personagens, tá, gente? Você vai colocar a cabecinha aí, e aí você vai modelando de acordo com a sua referência lá. Você tem que sempre ter uma referência. Por mais que você esteja fazendo pautado no vídeo, você tem que ter uma referência. E aí eu vou olhando a referência e modelando. E aí depois eu faço os cachos, tá? Esses cachos que eu tô fazendo com esse pincel, você pode fazer com lápis, você pode fazer com esteca de ponta, você pode fazer com qualquer coisa que você quiser que tenha ponta, tá bom? Até palito de churrasco você consegue fazer esses cachinhos aí. Então não se atenha e não se perturbe que dá certo, tá bom? Fiz os cachinhos enquanto a massa estava molhada e ó como ficou. E aí é o bonequinho já seco, montado aí nessa base, tá bom? Ó como ficou o cabelinho dele. Ficou a coisa mais fofa, né? E aí ele ficou assim. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês façam, que vocês vejam os outros personagens, tá bom? Beijo e até o próximo.